paz de Deus a todos. Graça e paz. O que é o pecado da lascívia? Vamos entender um pouco sobre isso. Na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala de algumas das mais evidentes obras da carne, que fazem oposição ao Espírito de Deus. Entre elas está a lascívia. Este pecado é mencionado logo depois da prostituição e da impureza. E então, como entender o significado da lascívia? Primeiro vamos ao texto grego, língua em que o Novo Testamento foi escrito. O termo grego para lascívia é alcégia, que segundo a famosa concordância significa luxúria, desenfreada, excesso, licenciosidade, lascívia, libertinagem, caráter ultrajante, impudência, desaforo, insolência. O comentário bíblico Bianco, discorrendo sobre o texto de Gálatas 5:19, lança maior luz. Trata-se de conduta temerária, escárnio, desavergonhado dos padrões de ciência pública ou até respeito próprio sem levar em conta o direito dos outros. Lascívia, portanto, é o pecado da sensualidade demasiada, do excesso, excessivo desejo pelo prazer sexual que se manifesta na falta de pudor, que seja na forma de falar, de vestir ou de se portar. É o pecado do sexo ainda não consumado, mas já instalado na mente e coração. Portanto, muitos dizem que Deus não quer roupa. Deus não olha roupa, não olha coração. Você está enganado, pois Deus olha sim, não especificamente a roupa, o tecido em si, porque é um tecido, mas a forma em que o tecido está promovendo uma apologia ao sexo, ao sensualismo. Por exemplo, usar calça é pecado? Ora, claro que não, desde que não seja sensual. Agora eu te pergunto, porventura alguma mulher hoje usa uma calça sem ser sensual? É quase difícil, não? Por isso é pecado usar qualquer roupa que seja sensual, ou você se portar toda pintada de batons, isso ou aquilo, de uma forma sensual. Isso muitas das vezes demonstra a sua personalidade, o que você realmente procura dentro da sua mente, se manifestando em roupas sensuais, em gestos, da forma em que você se pinta, se porta. Todas estas coisas manifestam o que está dentro do seu coração. Claro, para quem sabe ler estes gestos, vamos dizer, uma leitura corporal. Por isso, Deus condena tudo que é sensualidade, porque isso é obras da carne. Então, se você não sabia, se era inocente, hoje você já não é mais inocente. Como muitos usam essas calças de lycra, mostrando o contorno do corpo, mostrando praticamente a nudez da mulher, através da calça de lycra e outras calças mais que apertam e mostram sua sexualidade. Pois saibam, mulheres e homens também, que esse tipo de roupa é sensual e sensualidade é pecado. E quando você provoca a sensualidade, outros ou outras vão te desejar. E eles te desejando pecam, e por eles pecarem você também pagará por isso. Então é bom vigiar. A pornografia é uma forma de lascívia.
tanto quanto as piadas imorais, conotação sexual também o são. Lascívia é um dos pecados mais cometidos hoje, sobretudo nas redes sociais, com exacerbada exposição do corpo em fotos ou vídeos. Como podemos ver, e muitos também já viram, alguns tipos de evangélicos e evangélicas postarem fotos sensuais no Facebook. Outras também exageradamente na carne, e ainda muitos saúdam e falam alguns versículos bíblicos, mas talvez inocentemente não percebem a forma em que está se pondo, falando das coisas de Deus. Porém, temos que vigiar. Claro que nem todos nós, na verdade, nenhum de nós somos santos. Somos pecadores, mas vamos se esforçar, meus irmãos, para um dia entrar nos céus. E aqui continua o assunto: o abuso dos decotes, as roupas curtas ou justas ao corpo, delineando as curvas femininas ou os músculos masculinos, são manifestações de falta de pudor e moderação. O que significa isso? A pessoa que anda nesta situação, desta forma, anda totalmente na carne, já com pensamentos ou desejos no seu subconsciente ou consciente, desejos carnais. Porém, temos que vigiar, andar como um servo de Deus ou uma serva de Deus, sem a sensualidade da carne, pois isso é pecado. Tanto manifesta a sensualidade aos outros, como também faz a quem o cobiça pecar. E é triste perceber que não poucos cristãos estão manifestando essa obra carnal nas redes sociais, alguns até mesmo na igreja. Na verdade, na igreja está cheia, principalmente do lado das irmãs. Andam com roupas lindas, mas que pena, sensuais, mostrando e esbanjando sensualidade. Irmãs, saibam que isto é pecado. Isto tira a sua santidade diante de Deus, porque você está andando e expondo aos olhos de muitos desejos, ou seja, provocando desejos carnais para quem te olha. Entendeu? E às vezes até você mesmo sabe disso e anda provocando por aí com essas roupas, expondo o corpo sem pudor, sem decência e discrição, muitas vezes na clara intenção de despertar o libido naqueles que estão a observar. Porém, tomem cuidado, minhas irmãs e meus irmãos, todos nós, porque a sensualidade é um pecado. No contexto secular, nota-se que as músicas de forró, eletrônico, sertanejo, universitário e funk, com seus índices de sucesso, estão saturadas de lascívia, visto que é dominante a linguagem vulgar, obscena, de duplo sentido, com foco quase que generalizado em práticas sexuais, sensuais. Lascívia nas redes sociais, uma última palavra, e dirijo-me agora a homens e mulheres, e que legendas com versículos bíblicos ou discursos religiosos não cobrem o pecado da lascívia cometido em publicações nas redes sociais.
Não adianta postar aquela selfie evidenciando o busto e depois escrever embaixo: Deus é meu porto seguro. Pois definitivamente segurança em Deus não é o que sua foto sensual quer dizer. Postar foto só de sunga na praia ou só de biquíni na piscina, muitas vezes em posts provocantes com a legenda: os que confiam no Senhor jamais se abalarão, não serve para abençoar sua foto sensual, pois confiança inabalável em Deus nada tem a ver com sensualidade. Na verdade, aqueles que, tendo feito profissão de fé no Senhor Jesus e conhecendo a palavra de Deus, expõem sensualidade e nudez e ainda usam a Bíblia Sagrada para isso, estão pecando duas vezes. Precisamos ter temor pela palavra e santificar em nome do nosso Pai Celestial. Vigiemos, pois nosso corpo é santuário de Deus. Contra o pecado da falta de moderação no trato com o corpo existe o fruto do Espírito, que é temperança, o domínio próprio. A palavra de Deus ordena que nós vistamos com pudor e modestia. Quando ela fala sobre isso, pudor e modestia, significa que jamais devemos andar sensuais por aí e principalmente dentro das igrejas. Ou seja, principalmente em todos os lugares, jamais devemos andar sensuais, na carne, na cobiça da carne, com o cheiro da podridão do pecado. Tenhamos domínio sobre nossa mente, sobre nosso corpo, para não nos afundarmos na lama da impureza e no precipício da prostituição. Antes agrademos a Deus, conservando impurezas nosso espírito, alma e corpo. Os que andam sensualmente na carne por aí atrasam a sua vida espiritual. Muitas das vezes você afunda num poço espiritual, não sente mais Deus, não sente comunhão, não sente a presença de Deus. É estas coisas aí que te amarram e te puxam para trás. Acusa a tua consciência todas as vezes em que você vai manifestar alguma coisa sobre Deus em uma visita, em uma oração e em algum lugar, e te acusa. Tua mente muitas das vezes fica acusando a si mesmo porque você sabe do que cometeu. O Espírito Santo não acusa ninguém. O Espírito Santo, ele te alerta. Essa de o Espírito Santo está me acusando, isto não. Quem acusa é o diabo, acusador das nossas almas. O Espírito Santo, ele não te acusa. Ele te alerta do pecado que você cometeu para que você se arrependa e não cometa mais. Saiba disso. Porém, irmãs e irmãos, vamos procurar fugir da sensualidade e das coisas da carne. Isso daqui é um texto em que peguei aqui na internet, li esse texto e algumas pronúncias eu traduzi para vocês. Ou seja, interpretei algumas coisas como é a verdade em que devemos andar. Então, que a paz e graça de Cristo esteja com todos vós e amém.